Olá pessoal, tudo bem? A última aula que a gente estava trabalhando, foi até a prova, foi a mudança de datum. Aqui mostra a conversão das coordenadas geodésicas para lat long no sistema 2. A partir de agora a gente vai trabalhar com transporte de coordenadas. Então, essa videoaula vem falar sobre esse transporte de coordenadas. O que seria o transporte de coordenadas? Seria a determinação de coordenadas de novos pontos. Isso a gente pode fazer em três planos, vamos dizer assim, três níveis. As topográficas, chamadas planas, x e y. Então, o transporte de coordenada nada mais é do que o levantamento topográfico. A gente não sai levantando pontos, ângulos e distâncias, depois a gente converte isso em coordenada. Isso é um transporte de coordenada. A coordenada pode ser transportada também no plano das UTM, então considerando a projeção UTM, cada plano. E a gente ainda pode fazer o transporte direto no elipsoide, transportar as coordenadas geodésicas, lat long. Então, nesse próximo tópico, a gente vai trabalhar sobre esses conceitos. Vamos fazer primeiramente uma revisão sobre as coordenadas planas. Então isso a gente já fez muito na topografia, e a gente vai falar um pouco mais. Então vamos falar um pouco mais sobre o transporte de coordenadas planas, plano topográfico. Como é que a gente faz o problema? Normalmente a gente separa isso em dois tipos de problema. O problema direto, que é quando você levanta, eu tenho a coordenada de partida x1, y2, eu tenho a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, e eu tenho um azimuth de 1 para 2. Isso é o problema direto. Então eu quero calcular a coordenada do ponto x2, y2 e o azimuth de ré, contra azimuth, 2 para 1. Então, no caso do transporte de coordenadas planas, o TM, isso é muito simples. A distância é uma distância medida topograficamente, distância horizontal, e o azimuth em relação ao norte. Aí vai depender qual norte você está usando, se é norte verdadeiro, se é norte magnético, mas o norte que você está utilizando. Então, para achar o deslocamento de x1 para x2, eu vou pegar a projeção, a distância vezes seno do azimuth para x, e para y eu vou pegar a distância vezes cosseno do azimuth. Isso a gente já fez muito lá naquela planilha de topografia. Então, eu acho o ΔX, para achar a coordenada de x2 eu pego x1 mais o ΔX, que são as projeções parciais. No caso, se eu tiver poligonal, a gente faz ajuste poligonal e tudo mais. Aqui eu só estou mostrando como é feito realmente o transporte. Então, o x2 vai ser x1 mais a projeção, distância vezes seno do azimuth, e para o y1 mais a distância vezes cosseno do azimuth. O contra-azimuth vai ser o azimuth de 1 para 2 mais ou menos 180. Se esse azimuth for maior que 180, subtrai 180. Se ele for menor que 180, eu somo 180. Então já acho o azimuth para ré direto. Então é muito simples fazer isso. Como é que isso é o problema direto. A gente já cansou de fazer. No problema inverso, é quando eu tenho as duas coordenadas, ponto 1 e ponto 2. Eu tenho os dados, ponto 1, x e y, ponto 2, x e y. Então eu quero calcular a distância entre 1 e 2 e quero calcular azimuth contra azimuth. Vou calcular a distância muito simples, Pitágoras, ΔX. O que é ΔX? x2 menos x1 ao quadrado, ΔY, y2 menos y1 ao quadrado, tiro a raiz, eu tenho a distância de 1 para 2, distância plana. Então, muito simples. No caso do azimuth, de 1 para 2, eu primeiro acho o rumo, que é uma azelinha. Eu arco tangente de ΔX, de 1 para 2 vai ser x2 menos x1, ΔX, dividido por ΔY, y2 menos y1. Aplico o arco tangente, eu acho o rumo. Se isso aqui for positivo e isso for positivo, a gente está no primeiro quadrante, ó. Então o azimuth vai ser igual ao próprio azelinha. Se for aqui positivo, ΔX, essa diferença, e aqui negativo, eu estou no segundo quadrante. Então vai ser 180 menos o rumo. Segundo quadrante. Se for negativo, negativo, está no terceiro quadrante. 180 mais o rumo. E se for no quarto quadrante, x negativo e y positivo, vai ser 360 menos o rumo. Então isso aqui é para a gente calcular azimuth e calcular a distância.
Isso é o problema inverso. Então sempre a gente vai considerar esses problemas, problema direto, problema inverso, tanto na topografia, como na UTM, como na geodésia. Sempre a gente vai, quando falar em problema direto, porque eu tenho uma coordenada, ângulo e distância para achar outra coordenada. Quando eu vou pegar o problema inverso, eu tenho as duas coordenadas e vou calcular azimuth e calcular a distância. Então aqui eu tenho um exemplo da coordenada plana, ó, no x, y, um sistema cartesiano, ponto 1, tenho o azimuth de 1 para 2 e tenho a distância de 1 para 2. Para calcular a coordenada x1, eu tenho coordenada x1, y1 do ponto 1, quero achar a coordenada do ponto 2, eu uso sendo azimuth vezes a distância para achar a projeção, delta x. Delta y vai ser cosseno do azimuth vezes a distância, eu acho esse delta x. Somo com essa coordenada, eu acho a coordenada x2 e y2. No caso do contra-azimuth, é o azimuth. No caso aqui, se você ver, ele tem 180 a mais. Ó. Então, no caso, se ele é menor que 180, soma 180, eu tenho contra-azimuth. Então, esse é o caso plano. Quando a gente for para o UTM, aí isso aí começa a complicar um pouco mais. A projeção UTM... Aqui eu tenho o meridiano central e aqui eu tenho o equador. Então, sempre a gente vai ter o fuso da UTM. O fuso da UTM ele tem um intervalo que vai de 6 graus, tá? De longitude. Então, ele tem 3 graus de cá, 3 graus de cá. Então, na UTM, a gente vai trabalhar com a projeção da UTM. Então, isso não é tão simples, por quê? Para fazer o transporte de coordenadas no problema direto ou mesmo no problema inverso, a gente tem que considerar a distância UTM, que é essa aqui, a distância UTM, e aqui a distância UTM, mas normalmente quando a gente mede na topografia, a gente mede uma distância topográfica, e essa distância topográfica tem que ser convertida numa distância geodésica. Então isso aqui seria uma transformada da distância geodésica, que é uma que veio lá da geodésica. Então a gente vai mostrar como calcula essa transformada. Vocês observam que ela é uma linha curva. E observe, essa linha curva ela está sempre voltada à curvatura para o meridiano central. Então sempre essa curvatura vai estar virada para o meridiano central. Se o meridiano central está de cá, ela está assim. Se o meridiano central está de cá, ela vai estar voltada para cá. Então é importante a gente atentar para isso. Então, ó, o meridiano central está aqui e a curvatura virada para o meridiano central. Aqui também a curvatura virada para o meridiano central. Então, sempre observar isso. Aqui a gente aparece também outros termos, ó, que seria isso aqui, que seria essa diferença entre a linha plana UTM e a transformada da geodésica, que é essa curva. Aqui é chamada de redução angular, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Aqui também tem a redução angular, aqui de 0 para 1, aqui de 1 para 0. Normalmente são de valores diferentes. Aqui eu tenho a direção do norte, no caso da UTM norte de quadrícula, NQ. E aqui eu tenho um azimuth plano UTM, ó, T. É o azimuth da UTM, que vai a partir do norte de quadrícula. E aqui eu tenho o ângulo que eu meço lá no campo, ele é sempre medido em relação às transformadas, ó. Então ele sai dessa linha transformada e vem até aqui. Aqui eu tenho o azimuth, aqui eu tenho o azimuth para ré, ó. Aqui é o azimuth para ré, de 1 para 0. Aqui o azimuth de 1 para 2. Aqui o azimuth de 2 para 1. O azimuth plano UTM. Então esse T é o azimuth plano UTM. Então aqui são algumas informações que a gente vai usar para poder fazer a... Então vamos ao problema direto. No caso aqui do problema direto, da transporte de coordenadas UTM, eu tenho a coordenada do ponto inicial, é 1, N1, são coordenadas UTM. Tem o azimuth plano na direção 1, 0, azimuth para ré. Tem a redução angular 1, 0, 1 para 0. Tem o ângulo medido, o ângulo de campo, ângulo horizontal, é alfa. E tem a distância geodésica, transformada da distância geodésica, que eu vou mostrar no passo seguinte como obter essa distância transformada. Ela é uma distância geodésica que foi transformada para a projeção TM, então eu apliquei a escala nela. O que eu quero calcular no problema direto? Eu quero calcular a coordenada do ponto N2 e E2
o azimuth de 2 para 1 e a redução de 2 para 1, como mostra aqui na figura. Quero calcular essa coordenada, esse azimuth para trás e essa redução angular. Então, no problema direto, eu vou usar a seguinte equação. N2 e E2 vai ser N1 e E1 mais a projeção TM. Essa projeção TM vai ser obtida a partir dessa equação. Vai ser dado pelo a distância plano TM vezes o azimuth plano TM, de 1 para 2. Então eu preciso de ter essa distância plana e esse azimuth plano TM. Então, se vocês verem, o processo é semelhante ao cálculo topográfico. A diferença vai ser que a gente vai precisar de uma distância, o TM, e um azimuth, o TM. Então, a equação é a mesma para Y e para X. N na UTM, norte, este na UTM. Para distâncias inferiores a 50 km, a gente pode considerar que a distância plana UTM é igual à transformada da geodésica. Então, esse T, essa distância plana UTM pode virar uma transformada da geodésica. Normalmente, muito difícil a gente fazer um transporte coordenado cuja distância seja maior que 50 km. Então, essa aqui vai ser em 2, S maiúsculo, vai ser a transformada da geodésica, tá? Eu vou ensinar ainda como a gente chega nessa transformada. Então, a primeira consideração, nessa equação aqui, isso aqui vai ser usada a própria transformada da geodésica, que é essa distância, S. Então, a coordenada N2 vai ser N1 mais transformada da geodésica vezes cosseno do azimuth geodésico. E a coordenada E2 vai ser E1 mais transformada da geodésica vezes seno do azimuth. Cálculo da transformada da geodésica. Então, a distância geodésica é um S minúsculo, tá? Seria esse S minúsculo aqui, a distância geodésica. Essa distância geodésica é uma distância que vem lá da topografia. E a topografia é a distância no plano topográfico. A gente rebate ela no elipsoide e a gente chega nessa distância geodésica. Então isso a gente ainda não chegou nesse processo, mas eu vou mostrar mais pra frente. Como é que eu transformo essa distância geodésica, S minúsculo, na distância transformada? A relação é essa. A transformada da geodésica dividido pela geodésica é igual ao fator de escala, que é o fator de escala da projeção TM. Então, eu vou precisar de determinar esse fator de escala para poder achar essa transformada. Então, essa transformada vai ser isso aqui vezes o K. Então, geodésica vezes o K. A equação a seguir está reduzindo a distância geodésica à distância elipsoidal. Então, eu vou pegar distância geodésica ou distância elipsoidal em uma distância transformada, tá? Então, quando a gente considera esse S minúsculo, ou SE, que é distância elipsóidica, ou distância geodésica, em uma distância plana UTM, ou transformada da UTM, tá? Nós estamos então não estamos retratando ainda sobre a distância medida no campo, distância horizontal, que também sofrerá a redução elipsóide. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Como é que eu acho o K? O K pode ser obtido por essa equação usando latitude e longitude, ó, a função em função de latitude e longitude. Então a transformada vai ser a geodésica vezes o K da distância geodésica. E esse K é dado pela seguinte equação. O K vai ser K0. Qual que é o K0? Da UTM é 0,996. Então, 0,9996. Então, seria o K0, que é um valor constante do meridiano central. Dividido por raiz de 1 menos cosseno da latitude vezes seno da longitude menos a longitude do meridiano central. Então você tem que considerar qual é o meridiano central que você está calculando. Eleva isso ao quadrado, menos 1, tira a raiz, divide por K0, eu tenho o valor do K para esse ponto, tá? Como eu quero calcular normalmente por uma linha, eu vou pegar uma latitude média entre ponto 1 e ponto 2. No caso aí eu estou considerando uma linha. Então eu preciso de achar o K
a latitude média, que é latitude 1 mais latitude 2 divide por 2. Sempre considera os sinais das latitudes e da longitude aqui, tá? Para fazer jogo de sinal, porque senão não vai dar certo o cálculo. A longitude média, longitude 1, longitude 2, divide por 2. A equação é a mesma, só substitua aqui por médio e aqui por médio, considerando sempre o sinal da longitude e da latitude, tá? Estamos no hemisfério sul e estamos a oeste. Exemplo de coeficiente de cálculo do K. Então a gente vai fazer um exercício aqui, e eu vou colocar isso como exercício para vocês. Como é que eu vou calcular esse K para cada um desses exemplos, ó? Latitude aplicando aquela forma. Então aqui eu já tenho a latitude no zero e no meridiano central, a latitude 0 e a longitude no meridiano de secância, a latitude 0 e no meridiano de divisa de fuso. E aqui um outro ponto que está fora disso, que está no meridiano em Goiânia, um ponto em Goiânia. Então vamos fazer um exemplo disso aí.